arboviroses, dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Para tutoria, eu acredito, eu não tenho certeza, que é só dengue. Só que para o OSCE são todas as arboviroses, então a gente vai ver todas as arboviroses, porque eu mesmo não vou perder pro OSCE. Perder pro OSCE. O OSCE ganhar de mim. Aqui, ó, que ele ganha. Vamos lá. Dengue. Gente, dengue é, né, a popular. Dengue é a mais. A dengue é a Regina George, das arboviroses. O vetor é o Aedes aegypti, que eu vou chamar de Aedes egípcio, porque eu quero. Ele coloca ovos em água limpa e parada, como nós sabemos, aprendemos desde criança. E ele representa, os ovos do Aedes egípcio, ele apresenta uma grande forma de resistência. Porque esses ovos, eles podem sobreviver por até 1 ano e também eles sobrevivem ao ressecamento ambiental. Então, é no ovo que o negócio tá feio. O mosquito infectado, ele transmite o vírus da dengue para o homem, que infecta novos mosquitos. E assim sucessivamente. Então, mosquito me picou, me infectou. Aí vem outro mosquito, me pica, se infecta com o vírus que tá em mim, e aí pica outro, e aí pica em todo mundo. Não, prometo, que essa foi a única vez que eu fiz trocadilho, tá? Eu vou me controlar. Atualmente, todos os sorotipos da dengue estão presentes no Brasil. O Brasil é uma região endêmica, justamente por conta das chuvas, as chuvas de verão. 2024 teve muitos casos de dengue, muitos óbitos por dengue. 2025, por conta de medidas sanitárias, a gente já teve uma redução de quase 70%, comparado com a mesma época de 2024. As medidas, elas são deixar recipientes que acumulem água parada, saneamento básico, enfim. Infelizmente, essas medidas elas não dependem só dos agentes endêmicos, ela depende também da educação da população. E quando eu preciso da educação da população para algum tipo de doença, aí é que o negócio complica, entendeu? Porque as pessoas não estão nem aí. Até que entre no rabinho delas, estão nem aí, entendeu? Todo mundo acha que não vai acontecer com a pessoa, né? Não. Acontece com todo mundo, mas comigo não. A fisiopatologia, sinceramente, eu não acho que seja tão importante assim a gente saber o detalhe de qual é a proteína que o vírus se liga, a proteína que entra por endossoma, pra mim, mas eu coloquei aqui o texto, pra mim, que é importante entender. Esse vírus, ele replica-se dentro da célula. Essa replicação tornam-se proteínas virais. Essas proteínas virais ativam o nosso sistema imunológico. E esse sistema imunológico avisa as células vizinhas e avisa todo o corpo que está acontecendo ali uma invasão. E é justamente a nossa resposta inflamatória a esse vírus que causa todos os males da dengue. Principalmente o maior mal da dengue, que é o extravasamento plasmático. Lembra que uma das respostas inflamatórias meu Deus, como é que eu falo? A permeabilidade dos vasos. No geral, o vaso é impermeável, tá? Mas, por conta da resposta inflamatória, eu preciso que as citocinas pró-inflamatórias que estão circulando no meu sangue cheguem até o local da inflamação. E para isso, ela precisa atravessar a barreira desse vaso. Atravessou a barreira desse vaso, vai ali combater a inflamação. No caso da dengue, eu tenho uma replicação viral muito intensa, eu tenho muitos vírus, então eu vou ter uma inflamação no meu corpo inteiro. E eu posso ter um extravasamento, eu posso ter essa permeabilidade dos vasos no meu corpo inteiro. E é aí que a gente tem a forma grave da dengue, que é a dengue hemorrágica, que a gente sabe que mata, que é uma doença extremamente perigosa. Evolução da doença. Eu tenho um período de incubação. Então, levei a picada até o surgimento dos sintomas. Nesse período de incubação, eu não tenho sintomas. E ele dura de 5 a 6 dias, tá? No geral, ele é sempre inferior a 15 dias. Não dura mais de 15 dias o período de incubação. Pós período de incubação, eu vou ter a fase febril.
Na fase febril, eu tenho um quadro súbito de febre alta, e aí eu vou ter, na fase febril, o cometa. Cometa é um mnemônico que a gente usa pra fixar na cabeça os sintomas da dengue. Então, eu vou ter um quadro súbito de febre alta, cefaleia retroorbitária, dor atrás dos olhos, mialgia, muita dor no corpo, dor no músculo, artralgia, dor nas articulações. E aqui o cometa, eu tenho a cefaleia orbitária, e aí o O, eu vou lembrar de olho, mialgia, que é a dor no músculo, exantema, o exantema não entrou aqui, o exantema, ele entra na fase crítica, A gente vai olhar na classificação das dengues. Temperatura alta, febre e a artralgia, dor nas articulações. A fase febril pode durar de 2 a 7 dias. Geralmente é nessa fase que o paciente vai em busca de ajuda, que ele vai pro pronto-socorro e diz, olha, eu tô com muita dor no corpo, tô com uma dor atrás dos olhos, eu tô com aquela dor de cabeça chata, tô com febre. Então, é geralmente nessa fase que o paciente busca ajuda. Fase crítica. Na fase crítica, eu vou ter uma redução dessa febre. Porém, o nome já diz tudo, né? É na fase crítica que eu tenho os maiores riscos de complicação, de agravamento dessa doença. Nem todo mundo chega na fase crítica. A maioria dos pacientes, graças a Deus, quando acaba a fase febril, ele já está se recuperando desse vírus. Porém, a fase crítica existe e ela é muito grave. Então, há uma redução da febre, extravasamento plasmático, indicativo de extravasamento plasmático, e tem os sinais de alarme e os sinais de gravidade. Geralmente, essa fase crítica dura de 24 a 48 horas. Após ela, nós temos a fase de recuperação, pode durar de 2 a 4 dias, e é onde o corpo reabsorve esse plasma e há uma melhora do quadro clínico. Essa é a evolução da doença. O diagnóstico, do 1 ao 5º dia, do 1º ao 5º dia do início dos sintomas, eu vou em busca do vírus. Então, tem um antígeno NS1. NS1 é uma das proteínas virais que o vírus produz. E RT-PCR. Do 6º dia em diante, eu avalio IgM-IgG, sorologia e ELISA. Agora, o que realmente, assim, o que eu olhei... Cadê? Eu quero fazer um negócio aqui. O que eu olhei, comecei a estudar... E aí veio, assim, uma epifania do tipo assim, peraí. Eu não tô... Porque às vezes a gente esquece, né? Eu não tô estudando só pra uma prova, eu não tô estudando só pra um OSCE. Eu tô estudando pra vida. Então, assim, classificação de risco é muito importante. Nós, como generalistas, nós vamos estar em uma UPA e vai chegar um paciente com dengue. E a nossa conduta e o nosso conhecimento pode determinar se aquela pessoa vai sobreviver ou não. Então, chega essa parte e você fica tipo assim, caramba, não dá pra brincar de ser doutor. Não dá pra brincar de ser médico. Então, classificação de risco. Cadê o F? Que babado é esse? F. Aqui, F. Classificação de risco. Na classificação de risco, eu vou ter os grupos A, B, C e D, que vão ser divididos de acordo com os sintomas, de acordo com a fase da doença. Com a fase da doença. O grupo A, eu vou ter o cometa. Quer dizer, nem todo cometa, né? Eu não vou ter o exantema. Mas eu vou ter o conta. Cometa sem o E fica contar. Enfim. Eu vou ter os sinais da dengue, como a febre, dor retroorbitária, mialgia, artralgia. Mas não é um paciente que faz parte do grupo de risco. E quais são as pessoas do grupo de risco? Gestantes, crianças menores de 2 anos, adultos maiores que 65 anos, pessoas com hipertensão, diabetes, asma, doença renal crônica, doenças autoimunes e pessoas com obesidade mórbida. Então,
Então, eu não sou desse grupo de risco e eu tenho os sintomas do cometa. E também eu não tenho sinais de alarme. Os sinais de alarme tem até também o mnemônico, que é o Silva 3H. Eu coloquei aqui em cima antes de ver o Silva 3H. Mas eu não tenho sangramento de mucosa, eu não tenho irritabilidade nem letargia, então geralmente você vai com o acompanhante, né? O acompanhante, se você já tá nesse estágio, o acompanhante diz que você tá sonolento, que você tá irritado, enfim. Eu não tenho acúmulo de líquido, então eu não tenho ascite, eu não tenho derrame pleural, derrame pericárdico. Não tô com vômitos persistentes, não tenho abdômen doloroso, ou a dor espontânea, ou tipo a palpação. Hipotensão postural, ou lipotimia. Hipotensão postural é quando você levanta e sente a pressão baixa. E a lipotimia é aquela sensação de desmaio. Hepatomegalia. Então, esse paciente, quando eu fizer o meu exame físico, que eu for fazer a percussão do fígado, a hepatomegalia dentro dos sinais de alarme, ele tá a 2 centímetros abaixo do rebordo costal. E hematócrito elevado. Esses são os sinais de alarme. O paciente do grupo A, ele não tem nenhum desses sinais. Tem um desses sinais, a gente já classifica como outro grupo. Não tem, é grupo A. Então, o pessoal do grupo A não tem sangramento cutâneo ou prova do laço. A prova do laço é o seguinte: o paciente chega, tá com os sintomas de dengue. Vou fazer a prova do laço, porque a prova do laço vai diferenciar se é grupo A ou grupo B. Não só a prova do laço, tem outros fatores também, mas a prova do laço é um desses. Como é a prova do laço? Eu vou medir a pressão arterial desse paciente. Quando eu medir, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma média aritmética. Tá! Eu vou fazer uma média aritmética entre a pressão sistólica e a pressão diastólica. Então, eu vou somar a pressão sistólica e a pressão diastólica e vou dividir por 2. Vou desinsuflar. Quando eu desinsuflar, eu vou no antebraço do paciente fazer um pequeno quadrado, bem aqui, ó. Um pequeno quadrado. Fiz esse quadrado. Com o resultado da média da pressão arterial do paciente, eu vou inflar o meu manguito até esse resultado. Por exemplo, vamos dizer que deu 100. Então, eu vou inflar até o 100. Vou deixar ali em adultos 5 minutos, em crianças 3 minutos. Deixei durante 5 minutos. Desinsuflei e esperei uns 2 minutos e vou olhar para o quadradinho que eu desenhei no antebraço do paciente. E vou ver se tem petequias. Pontinhos, né? Vermelho. Se tiver acima ou igual a 20 em adultos ou acima ou igual a 10 em crianças, eu tenho uma prova do laço positiva. Esse paciente já vai entrar, dependendo dos outros sintomas, no grupo B, no grupo verde. Tá? Ok. Grupo A hidratação vai ser no domicílio. Não vou fazer nenhum exame complementar, mas quando a febre do paciente passar, eu peço para ele voltar para eu avaliar. O paciente da dengue não é um paciente que chegou a primeira vez na unidade, passei o tratamento, tchau, vai embora. Não, esse paciente vai ter que voltar, eu vou ter que analisar. Eu vou ter que analisar a evolução dessa doença. Grupo A. Depois eu falo como é a questão da hidratação, tá? Eu coloquei uma partezinha bem direta, somente sobre a hidratação do paciente. O grupo B. O grupo B, aí eu já vou ter um sangramento cutâneo, vou ter petequias, ou vou ter a prova do laço positiva, vou ter fatores de risco ou comorbidades. Então, é um paciente aqui que já tá no grupo de risco, tá? Só que eu não tenho sinais de alarme. Eu não tenho nenhum desses sinais aqui. Eu não tenho Silvia 3H. Não tenho sinais de alarme e não tenho sinais de choque, hemorragia grave e disfunção do órgão. O que é que vai acontecer? Eu vou começar a hidratação desse paciente na unidade de saúde e vou pedir um hemograma. Eu vou liberar esse paciente só quando esse hemograma chegar. Enquanto isso, ele está fazendo a hidratação na unidade de saúde de acordo com o grupo dele, de acordo com o peso dele. Chegou o hemograma, eu vou avaliar o hematócrito. O hematócrito, ele é uma das partes do sangue. O sangue tem o plasma e tem os glóbulos vermelhos. Então, o volume de sangue,
composto pelos glóbulos vermelhos. O hematócrito indica a proporção de células sanguíneas em relação ao plasma. Na dengue, se eu tenho um hematócrito elevado, é um indicador de extravasamento do plasma. Então, se a minha proporção de hematócrito está elevada, então significa que a minha proporção de plasma diminuiu. E na dengue, proporção de plasma diminuída significa que esse plasma extravasou, saiu da minha circulação. E aí, meu amor, sinal de alarme, sinal de gravidade, imediatamente eu já conduzo esse paciente para o grupo C, tá? Lembrando que sempre inicia hidratação. Paciente com dengue, suspeito de dengue, sempre inicia hidratação. Grupo A e B, essa hidratação vai ser via oral. Grupo C e D, hidratação parenteral. Grupo C. No grupo C, eu já tenho sinais de alarme presente. O Silvia 3H. Algum desses sinais eu vou ter no grupo C. No grupo C, eu tenho sinais de alarme presente. Esse paciente vai ser internado até ele se estabilizar, no mínimo 48 horas de internação. Exames obrigatórios, hemograma, dosagem de albumina sérica e transaminases. Aí aqui tem os recomendados e outros exames, conforme as necessidades, exames específicos, enfim. São exames específicos são obrigatórios na dengue, mas não são essenciais para a conduta clínica. Ok, acompanhou, fiz a conduta, que é a reposição volêmica, 10 ml por quilo de soro fisiológico na primeira hora, e faço uma reavaliação clínica e depois eu faço mais 10 ml por quilo na segunda hora. Eu coloquei o resuminho da reposição volêmica em outra parte, que eu achei bem mais simples de entender do que nesse quadro aqui do Ministério da Saúde. Tive uma melhora clínica e laboratorial? Vou iniciar uma fase de manutenção e vou avaliar depois os critérios para alta. Se eu não tive uma melhora clínica, eu vou fazer novamente a conduta, manter a reavaliação e, se mesmo assim esse paciente não tiver melhora, eu já conduzo ele para o tratamento do grupo D. Aqui estão os critérios para alta, né? Estabilizei durante as 48 horas, o paciente não teve febre durante 24 horas, há visivelmente uma melhora clínica do quadro do paciente, tem o hematócrito normal por 24 horas e as plaquetas estão em elevação. Então, é um critério para alta. Esse paciente vai para casa e ele retorna para a avaliação clínica e laboratorial segundo a orientação do grupo B. O grupo B, eu não comentei, mas o grupo B é assim, você inicia a hidratação na unidade, fez o hemograma, o hematócrito tá normal, você libera para casa, mas esse paciente vai fazer a hidratação a domicílio e ele vai retornar todos os dias para a unidade, tá? Todos os dias ele retorna. Então, o paciente do grupo C, que conseguiu a alta, ele vai ser tratado como grupo B. Ele vai retornar todos os dias à unidade para avaliação. Grupo D. Gente, o grupo D é um paciente que já está com sinais de choque, com sinais de um extravasamento plasmático agravante, né? Então, ele tem sintomas de agravamento. Taquicárdico, as extremidades distais frias, o pulso fraco, o enchimento capilar lento, pressão arterial convergente. Então, uma diferença entre a distólica e a siastólica de menos de 20 milímetros por mercúrio. Hipotensão arterial, que já está uma fase tardia. E a cianose, que também já está uma fase tardia do choque. Esse paciente vai para a UTI, vai para o leito da UTI até estabilizar por no mínimo 24 horas. Tem também a sua conduta específica de hidratação, há uma reavaliação de 15 a 30 minutos e hematócrito a cada 2 horas. Deixa eu ver mais algum detalhe. Se ele conseguiu dar uma evoluída depois de todo o tratamento, tá aqui o resumo do tratamento, eu vou tratar como grupo C, tá? Ah, não, velho. Vocês estão ouvindo música alta? Acho que é um carro passando. Ah, peste. Sim, hidratação na dengue, tá? Pronto, agora a gente já sabe
como diferenciar os pacientes, como saber grupo A, B, C e D. E a hidratação. Via oral, grupo A e B, tá? O SRO é soro de reidratação oral. Então, vão ser 60 ml por quilo por dia. E 1/3 disso vai ser de soro. E outros 2/3 de outros líquidos. Água, suco, chá. Grupo A e B, mesmo tratamento. 60 ml quilo dia. O grupo C vai ser o seguinte. Vai ser uma hidratação parenteral. Então, E venosa, hidratação venosa, não. Esse I... Ai, meu Deus do céu, deu um branco, eu não sei nem o que é esse I do IV. Intravenoso. Ixi, Maria do céu. Não. Tá, 10 ml por quilo intravenoso na primeira hora. E manter os 10 ml por quilo na segunda hora, enquanto eu aguardo o hematócrito, tá? Ou então, 20 ml por quilo em 2 horas. O grupo C, eu vou repetir isso 3 vezes. Se eu tiver uma boa resposta, eu vou fazer esses tratamentos aqui, que é o tratamento de manutenção. O grupo D, 20 ml por quilo intravenoso em 20 minutos, que é a solução salina isotônica. Também vou repetir 3 vezes e assim eu vou fazendo todas as avaliações de acordo aqui com o que está no quadro. Para as crianças menores de 13 anos, vai ter um pouco de diferença, tá? Grupo A e B também vai ser via oral, mas até 10 quilos, 130 quilogramas por dia, de 10 a 20 quilos, 100, acima de 20, 80 quilos, né? E acima de 13 anos, fica ali os 60, 80 quilos não, 80 ml, fica ali os 60 ml por quilo por dia. Prevenção. Além das medidas sanitárias, a gente também tem vacina. A Dengvaxia, ela não tem no SUS, tá? Todas as duas, a Dengvaxia e a Qdenga. Dengvaxia e Qdenga. Parece que Kenga, né? Dengvaxia, todas são de vírus vivo. Aqui precisa de 3 doses, mas ele tem alguma contraindicação que tipo assim. A Dengvaxia, ela é indicada somente para pessoas que já tiveram a dengue, tá? Como é que descobriram isso? Pessoas que não tiveram a dengue e que foram vacinadas com a Dengvaxia, quando desenvolveram a dengue, tinham um maior risco de complicação. Imunodeprimidos e gestantes têm contraindicação por ser um vírus vivo. Qdenga, que nós temos no SUS, as duas servem para as 4 cepas de dengue. Também é vírus vivo. A faixa etária de 4 a 60 anos. 2 doses em intervalo de 2 meses. Pode fazer tendo ou não tido a dengue. E também é contraindicada para imunodeprimidos e gestantes. Tenho uma dúvida. Será que eles vão pedir conduta no OSCE? Ai, Deus do céu. Mas nós vamos vencer o OSCE, não o OSCE vai vencer a gente. Gente, esse é o que eu trouxe de dengue pra vocês. Segunda arbovirose, chikungunya. Chikungunya. Primeira coisa que, quando falo em chikungunya, que eu me lembro. Poliartralgia. O paciente sente muita dor nas articulações, mas existem particularidades. Até porque a dengue também traz artralgia, a zika também traz artralgia. Então, eu preciso saber a particularidade da chikungunya. Mas antes disso, ela é uma arbovirose, transmitida também pelo Aedes aegypti. E o termo chikungunya no idioma da Tanzânia, só que o professor que eu assisti a aula falou o idioma de Moçambique. Enfim, né? Só sei que significa pessoa que anda curvada. Então, assim, a pessoa com a chikungunya, ela tem uma dor nas articulações bizarra. Muita dor. Isso porque o vírus da chikungunya, ele tem tropismo pelo membrana sinovial dos músculos e dos tendões. Então, ele tem mais afinidade por essas partes aí do corpo. Por isso que a gente sente tanta dor, porque o vírus tá ali, tá com mais afinidade nessas partes. Na chikungunya, nós temos a fase aguda,
14 dias, pós-aguda, que pode durar de 14 a 90 dias, e a fase crônica, que é acima de 90 dias. Mais de 3 meses com os sintomas de chikungunya, eu já posso dizer que eu tenho a fase crônica. O que pode... a diferença, o que diferencia a chikungunya da dengue, o que a dengue não traz algo crônico, mas a chikungunya traz cronificação, ela cronifica. Que é, além de outras coisas também, que nos casos clínicos eu vou trazer, mas a chikungunya é complicada por conta disso, por conta dessa cronificação. A minha mãe teve chikungunya e ela ficou um ano sentindo dor articular. 1 ano sentindo dor. Punk. Então, certo, a chikungunya tem dor nas articulações, mas a dengue também tem, a zika também tem. Como é essa dor? O que caracteriza essa dor? É poliarticular, então vai ser em todas as articulações. Ela é bilateral, simétrica e distal. Então, lembra disso, ela é bilateral e simétrica. Bilateral e simétrica. Então, é como se eu tivesse uma dor igual em todas as minhas articulações, tá? Eu tenho também edema. Eu posso ter uma conjuntivite não purulenta. Posso ter as petequiazinhas. E aqui o edema. Aqui, ó, nas articulações endurecidas. O diagnóstico, semelhante ao da dengue, do 1 ao 5º dia eu vou pesquisar o vírus e o restante eu vou pesquisar os anticorpos. A fase aguda, eu vou ter como sintomas principais febre alta e poliartralgia. Na fase subaguda, que é a transição para a fase crônica, que é de 14 a 90 dias, o paciente não tem mais febre, não tem mais exantema, mas mantém os sintomas articulares. Então, é aquela dor nas articulações, muito características. Febre elevada, ó, a febre é alta, viu? Febre é alta. A dor na articulação do quadril é o que pega bastante, sabe? Fase crônica. Gente, até 60% dos casos evolui para crônico. Acima de 3 meses com os sintomas articulares já é crônico. Fatores de risco para cronificar. Mulheres, a gente sofre, né? Pessoas acima de 45 anos, diabéticos, pessoas com alguma doença articular prévia, acometimento articular intenso na fase aguda, então foi uma pessoa que sofreu muito na fase aguda, alta carga viral e níveis elevados de proteína C na fase aguda e o IgM persistentemente elevado. Qual é o tratamento? Gente, o tratamento, ele é controle dos sintomas, ele é sintomático, tá? Não existe um remédio, assim, ó, esse remédio aqui é para chikungunya, esse remédio aqui é para dengue, esse remédio aqui é para zika. Você vai controlar os sintomas. Até porque a manifestação dessas doenças é, na verdade, a manifestação do nosso sistema imune, né? Essa dor, esse edema, esse inchaço, é tudo uma resposta do nosso sistema imune a esse vírus filho da peste que tá ali. Então, tratamento na fase aguda, eu vou ter um tratamento o manejo da dor. Eu vou manejar essa dor. Importante que eu não vou usar corticoides nem anti-inflamatórios, tá? Acredito que é porque a gente tem que descartar que é dengue. Vou fazer uma analgesia, dor leve, moderada, intensa, dependendo do nível de dor, eu vou mudar ali meu medicamento. O tratamento para a fase subaguda, que não tem mais o vírus no sangue, aí eu já posso entrar com um anti-inflamatório, posso entrar com um corticoide, e dependendo ali dessa evolução, se for já evoluir para uma dor neuropática, eu posso entrar com antidepressivo e com anticonvulsionantes. E o tratamento na fase crônica, deixa eu ver se melhora essa imagem, melhorou. Hidroxicloroquina, reavaliação em 8 semanas. Se eu tiver uma boa resposta, eu mantenho esse medicamento. Resposta inadequada, eu entro com metotrexato. Porque aqui eu já vou fazer um manejo da inflamação, tá? Controle dos sintomas e suporte em casos graves. Chikungunya é lasca. Lasca mesmo. Agora a gente entra na zika. Rapaz, assim, tratando-se de, vamos dizer assim, risco de vida, risco de agravamento, a zika é a mais leve.
Mas a zika tem um negócio que é pra lascar. Neurotropismo. E ela rompe a barreira hematoencefálica. Isso que lasca na zika, pô. Tipo assim, o paciente com zika, ele nem tá tão ruim. Só que as consequências da zika que é foda. Entendeu? Ai, ups, falei palavrão, desculpa. Eu não sou disso. Coloquei a foto da galinha pintadinha porque eu tive zika. E eu tive muitas pintinhas vermelhas. E a minha família maravilhosa me apelidou de galinha pintadinha. Obrigada. Aí agora eu tenho vários traumas por conta desse apelido. Obrigada. Transmissão. Aqui também a zika tem um diferencial. Que chikungunya e dengue a gente tem a transmissão pelo vetor, né? Pelo egípcio. Aqui eu já posso ter uma transmissão sexual. E eu posso ter a transmissão vertical de mãe para filho. Essa aqui, assim, os casos de crianças com microcefalia, que foi no auge da zika 2016. 2016 já tinham nascido, eu acho. 2015, 2016 ali foi o boom das crianças com microcefalia, justamente por conta dessa transmissão vertical. A zika, ela atravessa a barreira hematoencefálica, ela tem um tropismo pelas células do sistema nervoso. Eu coloquei até aqui. Ele entra dentro da circulação fetal e apresenta esse tropismo intenso. E nisso eu vou ter um comprometimento do crescimento do parênquima cerebral. E aí vem os casos. Não só pode causar microcefalia, tá? Tem outras doenças congênitas, que é até a síndrome de infecção congênita pelo Zika vírus, que esse vírus causa. Então, é aquela coisa, tá? Eu não sou tão ruim assim nos sintomas, mas também nas consequências eu boto pra lascar. Febre baixa ou ausente. Artralgia leve. 50 a 90% dos casos das pessoas vai apresentar uma conjuntivite não purulenta. E eu tenho exantema, né? Que mais de 90% dos casos. Ele é precoce, ele é macupapular, então vai ter uma mácula e ele vai ser elevado, tá? Crânio caudal, que eu posso ter do corpo todo, e coça. Eu fiquei bem assim mesmo, é? Desse mesmo jeito, minha gente, sério. Eu tava pronto pra sair de casa, eu ia fazer não sei o quê. E aí, eu ia pra igreja, eu ia pra igreja. E aí comecei, sei lá, me sentir estranha. Eu só me senti estranha. Sabe quando você sente que o corpo não tá? E aí, de repente, eu não sei se foi meu pai, acho que foi meu pai. Meu pai apontou pra mim. Ih, tá cheia de pinta vermelha. Gente, quando eu olhei pro meu braço, tava cheia. A galinha pintadinha vive. Era na época que a minha irmã era pequena e só assistia galinha pintadinha e pronto. Só tinha essa peste, essa galinha. Caso suspeito de zika. O exantema macupapular pruriginoso é o que mais indica a zika. Mas eu posso ter febre, mas febre baixa ou ausente, a conjuntivite também purulenta eu não tive, a artralgia e o edema periarticular. Um diferencial do diagnóstico de zika é que também eu consigo ver ele pela urina, tá? Até o 15º dia do início dos sintomas, eu até consigo identificar o vírus dentro da urina, porque ele tem tropismo pelas células renais. Então, eu vou ter pedaços desse vírus na minha urina. Eu fiquei muito curiosa pra saber, tipo assim, peraí. A zika tem tropismo pelas células renais, mas eu não tenho nenhum sintoma urinário. Mas é porque é um tropismo, mas não é um tropismo que cause tantos efeitos assim. O rim consegue compensar. Ao contrário da pele, do olho, enfim, que aí eles não conseguem compensar essa afinidade que a zika tem. Procura do material genético, que é o RNA, pode ser detectado no exame de urina devido ao tropismo pelas células renais. Zika em gestante. Uma observação. A ultrassonografia obstétrica não é para o diagnóstico de zika, é para o acompanhamento desse bebê. Como eu falei, ele possui tropismo, né? Ele consegue atravessar a barreira hematoencefálica e gosta das células neurais. As complicações dessa transmissão vertical, eu posso ter uma microcefalia, mas eu também posso ter uma microoftalmia,
pé torto congênito e artrogripose, hidropsia, restrição de crescimento fetal, abortamento e óbito fetal. Aqui tem a investigação, né? Se o PCR, doença exantemática na gestação. Então, eu tenho uma paciente com o exantema, então eu vou investigar. Vou fazer o exame para ver se é um Zika vírus ou se é outra arbovirose. E a microcefalia na gestação também vou fazer o exame, parece que é pelo líquido amniótico. E afastar outras causas de microcefalia, tá? Que também tem essas possibilidades. No adulto, eu também vou ter manifestações neurológicas e complicações que podem ocorrer. Eu tenho a síndrome de Guillain-Barré. É uma doença autoimune em que o meu próprio corpo começa a combater a bainha de mielina. Tá? Lembra da bainha de mielina que cobre ali o nervo. Posso ter uma meningoencefalite, mielite, paralisia facial. Tratamento também é sintomático, tá? Dor e febre, eu vou tratar de pirona, paracetamol. E o prurido, eu vou tratar com antihistamínico. Última, arbovirose, febre amarela. A febre amarela, ela é um flavovírus. No ciclo urbano, o culpado vai ser o egípcio. No ciclo silvestre, tem o Haemococcus sabetes. A febre amarela, ela é endêmica em regiões da Amazônia. A gente tem a vacina contra a febre amarela. A vacina contra a febre amarela, uma dose só, já protege a gente na vida toda. Essa vacina foi criada em 1937. O vírus, ele tem uma preferência pelo fígado. Então, por isso que é febre amarela. Porque em casos graves, você tem uma icterícia muito proeminente. Porque o vírus está atacando muito o seu fígado. E também outros órgãos. América do Sul e África têm os maiores índices de febre amarela. E a transmissão é: o mosquito pica o macaco que está doente. E aí o mosquito pega essa doença e pica o humano. Então, é nessa transmissão. Macaco, mosquito, humano. Macaco, mosquito, humano. Quadro clínico. Tem a fase de infecção, início súbito. Dura cerca de 3 dias. Eu tenho uma febre alta com o sinal de Faguette. O sinal de Faguette é o seguinte. É quando a pessoa está com a febre muito alta, mas o pulso bate devagar. O que é incomum na febre. Geralmente eu tenho febre alta, pulso alto. Dor de cabeça intensa, dor lombar. Fase de remissão, a febre baixa. As dores somem por algumas horas ou dias. Na maioria dos casos acontece a cura nessa fase. Porém, eu posso evoluir para a fase toxêmica, onde a febre volta e o vírus ataca o fígado e os rins. E aí o quadro piora drasticamente em questão de horas. É nessa fase que eu posso ter a febre amarela gravíssima, que é quando eu tenho uma icterícia muito elevada. Aqui as manifestações clínicas e laboratoriais comuns da febre amarela, leve e moderada. Tem aqui, e aí, graças a Deus, todo mundo sabe ler, a gente lê em casa, né? Vamos aos casos clínicos. Casos clínicos, arboviroses, Ossi. Você vai me pagar, Ossi. Cenário da estação. Pedro, paciente Pedro, vamos analisar. Agora nós somos, entrou no Ossi. Eu sou uma atriz. Atravessei a porta do Ossi. Eu sou a especialista no assunto. Atravessei a porta daquele osso, eu sou infecto. Ponto. Acabou. Cenário da estação. Paciente Pedro, 32 anos, 4º dia de febre. Procurou a UPA com dor abdominal intensa às 6 horas. Relata que a febre diminuiu hoje. Febre alta, 3 dias. Mialgia intensa. Dor de cabeça. Hoje a febre cedeu, mas a dor abdominal piorou muito. Gente, dor abdominal intensa, febre diminuiu. A dor abdominal intensa já é um sinal de alarme da febre. Já penso na dengue, no sinal de alarme da dengue. Febre diminuiu hoje, eu já penso na fase crítica. Lembra que eu tenho a fase febril e tenho a fase crítica? E a fase crítica, como o próprio nome já diz, é a mais perigosa que tem. Febre alta, mialgia intensa, muita dor muscular, também me lembra dengue. Também eu tenho que ver se é dengue, chikungunya e tal. Mas a mialgia intensa me lembra dengue. Dor de cabeça e a febre cedeu. Mas a dor abdominal não. Exame físico, PA, abdômen doloroso, palpação.
Hematócrito elevado. Gente, qual a fase da doença e qual a classificação de risco do paciente? Ele tá na fase crítica e ele tá no grupo C, né? Que é a fase dos sinais de alarme. Qual é a principal preocupação clínica nesse momento? Como eu tenho hematócrito elevado, a minha principal preocupação é justamente o extravasamento de plasma. E a conduta imediata é aquele: 20 ml por quilo, pelo menos durante as 2 horas, tá? Tá aqui, fase crítica, dengue, sinais de alarme, extravasamento plasmático, que é um risco iminente de choque e óbito, e a expansão volêmica com a solução cristalóide isotônica. 10 a 20 ml quilo em 1 a 2 horas. Tem aquele esquema, 10 ml quilo na primeira hora, reavalia, 10 ml quilo na segunda hora, até que saia o hematócrito. Enfim, repete 3 vezes e vê se o paciente melhorou. Se melhorou, eu vou fazer a reposição de manutenção. Caso 2. Paciente Maria, 28 anos, 5º dia de doença. Acompanhante relata que está muito sonolenta, letargia, não urina há mais de 10 horas. Ai, baixa urina é oligúria, né? Acho que é oligúria. Sangramento gengival. Tá, nesse sangramento gengival, eu já sei que é dengue. E é um grande sinal de alarme. Lembra do Silvia 3H? S de sangramento gengival. Dados do paciente, misericórdia, PA baixa, taquicárdica, extremidades distais frias, enchimento capilar mais de 3 segundos e está confusa. Minha gente, essa mulher tá já sinais de gravidade. Isso aqui não é grupo C, já é grupo D. Internação em UTI, 20 ml por quilo a cada 20 minutos. Com a classificação de risco diagnóstico, dengue grave, sinais de choque, que é a hipotensão, taquicardia, má perfusão e disfunção orgânica, porque esse paciente já está confuso. Qual é o objetivo da sua infusão de volume? Reverter o choque por hipovolemia, devido ao extravasamento. Eu preciso reverter esse choque. A transfusão é indicada? Não. Mas se houver sangramento grave incontrolável, ok. Ou se as plaquetas estiverem muito baixas, abaixo de 10 mil, beleza. Mas agora, nesse caso, a prioridade é repor esse volume plasmático, tá? Com os cristalóides, que é o soro. No caso lá que eu falei, do tipo de tratamento de volume para essa dengue. Eita, como fala. Certo. Mãe traz João, 7 anos, de 20 quilos, no 3º dia de febre alta. A criança está prostrada, mas brinca quando estimulada. Refere recusa alimentar. Ao exame físico, bom turgor, PA e frequência cardíacas normais para a idade, mas ele tem uma hepatomegalia, tá? Que plaquetas e o hematócrito. Pergunta: hepatomegalia e plaquetopenia indicam que é caso simples ou complicado? Gente, lembra que a hepatomegalia faz parte de um dos 3 Hs, que são os sinais de alarme, e os sinais de alarme já é uma complicação. Então, dengue com sinais de alarme, que é a presença de hepatomegalia, e plaquetopenia. Monitoramento, cadê? Qual a principal diferença de monitorização de crianças com dengue em relação a adultos? Gente, eu não achei que é tanta diferença assim, porque no adulto, ó, é crucial monitorar sinais de extravasamento plasmático, especialmente a variação do hematócrito e a diurese. Ah, mas no adulto eu também vou ver isso. Também vou ver como é que tá a diurese desse adulto, também vou ver o extravasamento, eu vou ver o hematócrito. Então, não entendi muito bem. Pra mim, a diferença é o tratamento, né? Alerta. Como é que eu vou alertar essa mãe dessa criança? Orientações, né? Para o retorno imediato. Vômitos persistentes, dor abdominal intensa, sonolência, sangramentos e extremidades frias. Isso aqui, ó, as extremidades frias, a sonolência já pode me indicar um choque hipovolêmico. A pergunta é, sinais de alarme pediátrico, mas isso aqui é um sinal de alarme normal, não é especificamente pediátrico, tá? Gemini, por favor, melhora aí a qualidade dessas perguntas. Tá, caso 2. Caso 2.1. Cenário da estação. Paciente Juliana, 25 anos, fez uma viagem recente ao Nordeste. O que é que a gente tem a ver? Procurou a UBS, epidemiologia, né, pelo amor de Deus. Procurou a UBS com queixas leves. Lembra que a zika é leve? Dados da paciente, febre baixa, característico da zika, exantema maculopapular pruriginoso, galinha pintadinha se coçando. Ponto. Galinha pintadinha se coçando. Vai lembrar a zika.
que começou no tronco e se espalhou, conjuntivite não purulenta e dor pequena nas articulações, durante 3 dias. Qual a principal hipótese diagnóstica? Zika, né? Método diagnóstico laboratorial de escolha para confirmar a infecção nos primeiros 7 dias, RT-PCR, que é a detecção do material genético viral, tá? Qual a conduta terapêutica básica? Sintomática. Então, eu vou passar um paracetamol, repouso, hidratação, um antihistamínico por conta da coceira. Aspirina e Aisne são contraindicados, tá? Pelo risco de sangramento, como na dengue. A gente tem que ter muito cuidado nessas arboviroses na hora de indicar anti-inflamatórios. Na dúvida, não indica, tá? Não bota. Tem lá o caso de chikungunya, depois de não sei quantos mil anos, mas enfim. 2.2. Paciente Roberto, 40 anos. Uma semana após se recuperar de um quadro de exantema e conjuntivite, ele retorna ao ambulatório com fraqueza muscular. Putz. Aí lembra que eu falei assim, enquanto eu tô com zika, tô de boa. Mas a complicação da zika é pra lascar, meu amigo. Sério. Meu Deus do céu. Esse paciente já tá demonstrando, ó, fraqueza progressiva, começando nas pernas e subindo, abolição dos reflexos profundos, nega febre. Ele já tá com uma complicação neurológica associada à zika, que é a síndrome de Guillain-Barré. Doença autoimune em que o corpo destrói a bainha de mielina. E aí, mamão, internação na hora, porque tem um risco dessa fraqueza muscular, dessa falha muscular, chegar no tronco, nos músculos do tronco e comprometer a respiração. Qual a característica da fraqueza muscular nesse caso? É a fraqueza ascendente. Começa, como foi que começou dele? Vai subindo, de baixo para cima. E simétrica, tá? Conduta, internação imediática em ambiente hospitalar com monitoramento da função respiratória, por conta do risco dos músculos respiratórios. Cenário da estação, gestante, 20 semanas, mora em área endêmica. Vamos supor que ela é da Amazônia. Relata que teve exantema, febre e dor nas articulações no primeiro trimestre. História compatível com zika no início da gestação. Exame de imagem, a ultrassonografia obstétrica demonstrou que as medidas cranianas desse feto estão abaixo da média para a idade gestacional. Qual é o principal risco congênito associado à infecção por zika no primeiro trimestre? Gente, nesse caso a microcefalia, mas também tem os outros casos que a gente olhou. Cadê? Aqui, ó. Todos esses são os riscos congênitos da infecção vertical da mãe para o feto. Eita, e agora pra eu achar onde é que eu tava? Aqui. Quais exames devem ser solicitados para o acompanhamento? Ultrassonografias seriadas, idealmente, pesquisa de RT-PCR no líquido amniótico ou sorologia materna. Quais as orientações para o acompanhamento dessa criança? Um segmento pediátrico especializado, avaliação neurológica e também a avaliação oftalmológica pela microoftalmia, tá? É uma das complicações também congênitas da transmissão vertical da zika, filha da peste. A zika. Caso 3. Paciente Carlos, 55 anos, procurou o pronto-socorro com febre alta. Lembra da chikungunya? Que é a febre bem alta. E dor articular insuportável. Essa é a diferenciação. Tá, tenho dor articular na dengue, tenho dor articular na zika. Meu amigo, mas a dor da chikungunya é pra botar no toba, meu amigo. Muito doído. A dor articular é tão intensa que impede de andar. Lembra que chikungunya significa pessoa que anda curvada, pessoa curvada? Envolve punhos, tornozelos e pequenas articulações das mãos. O que diferencia a chikungunya de outras arboviroses, dengue e vírus nesse caso? Nesse caso, o que vai diferenciar é a poliartralgia. É uma poliartralgia simétrica, distal. Tem outra característica também. Cadê? Simétrica com ou sem edema, que é a marca da chikungunya. Tá, ok. Considerando a intensidade da dor, qual classe de medicamentos é a primeira escolha no tratamento da fase aguda da chikungunya após a exclusão da zika?
Ou da dengue. Excluir a dengue, eu já posso entrar com um anti-inflamatório, tá? Mas eu preciso excluir a dengue. Preciso excluir a dengue antes de estar com esse anti-inflamatório. Caso contrário, se eu não conseguir excluir a dengue, eu entro com paracetamol, dipirona até a exclusão. Qual é a principal preocupação clínica da dor persistente por mais de 3 meses? A cronificação, né? Evolução para a fase crônica, que pode necessitar de tratamento reumatológico específicos, com metrotrex, corticoides. Ai, gente do céu. Tanta coisa que a pessoa precisa melhorar. Eita, 50 minutos de aula, puta que pariu. Tanta coisa que a pessoa precisa melhorar até se formar, né? Paciente do caso anterior, o Carlos. Retorna ao ambulatório 4 meses após a infecção. Ele ainda se queixa de dor e rigidez nas mãos ao acordar. Lembra que acima de 90 dias já é a fase crônica? Então, exame físico, as articulações das mãos e pés edemasiadas e sensíveis. Pergunta: qual fase da doença e quando ela é considerada crônica segundo o tempo de evolução? Ele está na fase crônica e acima de 90 dias. Especialista que eu vou consultar, já mando por reumato. Principal classe de medicamentos que pode ser necessária para tratar artrite crônica é corticoides ou drogas modificadoras de curso da doença reumática. O metotrexato. Cenário da estação. Dona Selma, 80 anos, diabética e hipertensa. Vixe, idosa com diabetes e hipertensão. Grupo de risco em qualquer lugar. Está com quadro agudo de chikungunya. No 6º dia apresenta piora da consciência e apresenta convulsão. Aqui, nesse caso, eu já trouxe uma complicação da chikungunya, tá? Esse quadro neurológico, ele representa uma forma atípica da chikungunya, uma forma neurológica, que é a meningoencefalite ou encefalite por chikungunya. Pacientes idosos são mais vulneráveis a essa forma grave de chikungunya, tá? Os exames que eu vou solicitar: TC de crânio, e se for normal ou contraindicação, ou não tiver contraindicação, eu posso fazer uma punção lombar para investigar a inflamação e descartar outras infecções. A conduta vai ser tratar a crise convulsiva. Eu trato crise convulsiva com benzodiazepínicos e também com anticonvulsionantes. Caso 4, doença 4, cenário da estação. Toda vez eu leio esse cenário da estação. Paciente Mário, 35 anos, mora em São Paulo e voltou de acampamento 5 dias em uma região da mata, em Minas Gerais. Estava em área silvestre. Febre e dor de cabeça há 2 dias. Se ele me diz que está em área silvestre, tem alguma coisa aí. Febre de início súbito, cefaleia e mialgia. Não tem comprovação vacinal de febre amarela. Qual é a principal informação epidemiológica que levanta a suspeita de febre amarela? O cara viajou para uma área rural, tá? Por que é crucial saber o status da vacinação nesse caso? Porque até que se prove ao contrário, esse paciente está com a febre amarela. Se ele não está vacinado e ele está com esses sintomas, foi para essa área rural até que se prove ao contrário, ele está com febre amarela. Os exames aqui eu vou avaliar leucopenia, plaquetopenia, aumento de enzimas hepáticas, que pode aparecer precocemente. Caso 2. Paciente Roberto, 40 anos, 7º dia de doença. Após uma breve melhora, remissão, a febre retornou. Ele está extremamente ictérico, vomitou borra de café. Gente, tem a fase aguda, a fase de remissão, e aí, eu esqueci o nome da outra fase, mas a fase volta. Quando ela volta, ela pode causar uma icterícia muito grave, pode causar a tríade da febre amarela gravíssima, que é até a pergunta aqui, febre amarela maligna. Qual o diagnóstico? É a tríade clássica da febre amarela na fase grave. É a febre amarela maligna, que é a tríade de febre, icterícia e a diátese hemorrágica. Diátese hemorrágica é a tendência aumentada e anormal ao sangramento. E, justamente, esse vômito em borra de café significa um sangramento digestivo alto, que é uma complicação dessa diátese hemorrágica. Qual o principal manejo que deve ser adotado na unidade de terapia intensiva? É o tratamento de suporte para falência hepatorrenal e coagulopatia, tá? Lembra que a febre amarela ataca rins e fígado. Terceiro caso, você está em posto de saúde e a prefeitura emitiu um alerta sobre a morte de macacos, epizootias, na região rural vizinha.
várias pessoas vêm se vacinar. O paciente 1, a Maria tem 5 anos e nunca foi vacinada. O paciente 2, o João, tem 70 anos e nunca foi vacinado. Qual a importância da morte dos macacos para a vigilância da febre amarela? Esses macacos morrer significa, vamos supor que, quer dizer, vamos supor não, eles morreram de febre amarela, né? Se é que no macaco se chama febre amarela, mas enfim, eles estavam com esse vírus. Então, isso me indica que eu tenho mosquitos na região que picaram esse macaco e que podem transmitir para o ser humano, tá? Então, os macacos são sentinelas da febre amarela silvestre e sua morte indica que o vírus está circulando na região. Qual a validade da vacina? A OMS, o Ministério da Saúde, dizem que uma única dose de vacina pode proteger durante toda a vida. Há alguma restrição ou cuidado especial ao vacinar o senhor João, de 70 anos? Sim, tá? Pessoas idosas que nunca foram vacinadas devem ser avaliadas individualmente, o risco e o benefício, porque há um risco aumentado, mais baixo, da doença viscerotrópica, que é uma reação adversa grave da vacina da febre amarela. 55 minutos. Esqueci de colocar referências, mas eu usei a cartilha de dengue do Ministério da Saúde e a aula do Estratégia Med sobre arboviroses, tá? Tchau e benção, que 56 minutos eu mesma já não tô me aguentando, imagino vocês. Tchau.